Olá! Que bom ter você aqui conosco no canal 132 Contos, que faz parte da disciplina Teoria da Literatura 2 da Universidade Federal de Viçosa. Eu sou a Rose e junto com os meus colegas nós vamos conversar a respeito do conto A Caolha, de Júlia Lopes de Almeida. Esse conto é um conto secular, na verdade ele está para completar 120 anos. Ele faz parte do livro Ânsia Eterna, que foi publicado em 1903. E nós vamos ouvir um pouquinho sobre essa história. Não é, Josélia? É isso aí, Rose. Olá, pessoal, eu sou a Josélia e estamos falando sobre o conto da Caolha. Caolha era uma mulher que vivia às margens da sociedade. Era uma mulher que vivia a dor de ser mãe solo. Era uma mulher que era rejeitada pela sua aparência repugnante. Era uma mulher muito feia. Há 2 parágrafos no texto que descreve essa aparência dela e o porquê de tanta repugnância. Eu vou ler o 2º parágrafo para vocês terem uma noção do que eu estou falando. O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsa aos adultos. Não tanto pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um defeito horrível. Haviam-lhe extraído o olho esquerdo. A pálpebra descera mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente pugerante. Era essa pita amarela sobre o fundo denegrido da olheira, era essa destilação incessante de pus que a tornava repulsiva aos olhos de toda a gente. Então dá aí para entender, né, certa repugnância e como ela era feia. A Caolha tinha um filho, o Antonico, que crescera sofrendo bullying na escola. Né? E durante a fase adulta ele também era zoado pelos colegas de trabalho, né? Como o filho da Caolha, sempre quando ele passava era o filho da Caolha. Então ele cresceu com esse estigma. O Antonico, um certo dia, ele se apaixona, né? E a noiva não quer ser conhecida como a nora da Caolha. Né? Então aí um conflito. Então, para Caolha, esse filho era o todo bem e todo mal. Mas eu não vou contar mais nada não, para vocês lerem o conto e segue aí, Annalise. Exatamente, Josélia. E eu estou aqui para dizer para vocês a emoção, o efeito que esse conto traz para os leitores. Eu confesso para vocês que eu fiquei bastante abismada com a falta de humanidade presente nesse conto. E isso pode gerar um certo estranhamento aos leitores. No modo como é descrito, a ausência do olho da Caolha, detalhadamente, no conto, gera sim bastante nojo, bastante repulso aos leitores. Mas era também um sentimento de culpa. É como se, de repente, a gente começasse a sentir aquela emoção de compaixão, aquela emoção de empatia. E isso se deve especificamente à riqueza com que o conto é escrito. Conto, gente, é um conto maravilhoso, é um conto mágico, é um conto que tira a gente desse mundo realista e faz com que a gente entre naquele mundo momentâneo da história, faz com que a gente sinta cada emoção de cada personagem, a gente consegue sentir cada amor, cada terror de cada personagem. Você também sentiu isso, Neto? Concorda comigo? Eu concordo, Alice. O conto foi muito bem escrito, como você disse. E a gente pode considerar que muito disso é por conta do enredo, que foi muito bem descrito, muito bem arrumadinho. Que a gente pode ver como o Silva e entender esse enredo de várias formas. O texto ele fala que o enredo pode ter um final em aberto ou fechado, sendo que o enredo aberto ele não tem um final bem definido, enquanto o romance fechado ele tem um final definido e ele segue um parâmetro de princípio, meio e fim. Esse texto ele foi escrito de uma forma que você não tem você tem um ciclo do início, meio e até o fim, mas ao mesmo tempo você vai e volta do meio para o início, com o Antonico mostrando fases da vida dele no presente
né? Enquanto ele trabalha, ele busca, cria lá tentando criar vínculos afetivos com as pessoas, apesar de ele sofrer muito bullying, né? E isso tem um certo impacto na vida dele. E ele não consegue, ao mesmo tempo, mostrando o passado dele com a mãe, a criança carinhosa que ele era, o carinho que ele tinha com a própria mãe e tudo. E conforme ele vai crescendo, o enredo vai se desenvolvendo e parece que eles são arrastados. Nem a Caolha faz qualquer coisa para mudar a vida dela, né, como uma personagem, quanto o Antonico também não tem um desenvolvimento que não seja escrito, predeterminado pelo enredo. No final, quando ele encontra a mulher que ele ama, né, e e faz o pedido de noivado, e tem toda essa briga, que em parte o estupim dela é por conta do segredo que a mãe dele guarda dele. O clímax vai sendo construído até chegar a um ponto em que ele é contado, só que não existe um prólogo, um final pro texto, pro conto. Esse segredo é contado, só que deixa em aberto o final. A gente não sabe o que aconteceu depois, né? Não tem um prólogo, a gente não sabe o que aconteceu depois com o Antonico, com a Caolha, com a madrinha. Então, Neto, né, nesse conto, inclusive, né, a autora traz, né, sobre uma temática hoje em dia, que é o bullying. Né? Hoje uma palavra super na moda, né? Há um século atrás essa palavra na verdade não existia, porém a agressão existia. A agressão hoje em dia ela é a mesma, tanto quanto pior do que acontecia, né, há uns anos atrás, acontece desde sempre. E aí o Antonico, né, o filho da Caolha, o tempo todo ele sofre, né, essa agressão. E ele começa a ser uma criança mais retraída, não consegue socializar, né, não consegue se interagir com as outras crianças. E o bullying não só ocorre na infância, não, ele vem ocorrendo também na adolescência, vem se arrastando na adolescência e na sua vida adulta, o que prejudica ele muito. Inclusive, né, nas tentativas de emprego, né, que ele tenta. E não só o Antonico que sofre, né, Neto? Ele também, né, o conto, ele traz aí o sofrimento da Caolha, que além de sofrer o bullying, né, uma rejeição pela sociedade, ela sofre ao ver seu filho, né, se definhando devido àqueles tratamentos absurdos que não condiziam com a personalidade do filho, certo? Hoje, esse conto ele é muito essencial. Eu acredito que deveria ser trabalhado desde a primeira infância nas escolas, porque assim, né, já seria uma base para ensinar, né, as crianças para uma se colocar no lugar da outra, né, para ter empatia, né, o quanto isso dói para quem recebe, né, porque ele não podia mudar, não teria como mudar essa história, essa dura realidade dele, certo? E a autora, ela é esplêndida, não é não, Rose? Fala sobre um pouco para nós dessa autora maravilhosa. Pois é, Tati, a autora Júlia Lopes de Almeida foi realmente uma mulher à frente do tempo dela. Já naquela época, abordava temas polêmicos como divórcio, abolição da escravatura, o papel da mulher em geral naquela sociedade totalmente patriarcal. Inclusive, a Júlia, ela foi uma das idealizadoras da nossa Academia Brasileira de Letras. E para homenageá-la, a academia elegeu o seu marido para sentar na cadeira 3, porque não havia mulheres na academia. O que hoje, graças a Deus, não acontece. Nós temos algumas mulheres imortais e muito importantes na nossa literatura. Então, essa é a contribuição que a Júlia deu para a nossa historicidade, para a historicidade literária brasileira. E que você que ouviu essa nossa conversa fique interessado, queira, curioso, entender o que a Júlia quis falar conosco nesse conto A Caolha. Até a próxima. Tchau!